Olá, amigos, bem-vindos de volta à quarta-feira, o meio da semana. A espinha dorsal da semana foi quebrada, assim como a linha de frente no sul. Porque na segunda metade deste vídeo vamos assistir a uma visão geral da contraofensiva ucraniana no Oblast de Zaporizhia. E olha, é algo para se esperar. Mas antes disso, a economia russa. Mas antes ainda vou contar para vocês a história de um soldado ucraniano e um cachorro. Os médicos acharam um bilhete na mochila de um soldado caído, endereçado ao cachorro dele, não à família. Por meses, drones militares na linha de frente registraram cenas de uma amizade surpreendente entre as ruínas. Quadro após quadro mostrava o soldado dividindo suas parcas rações e calor com um cachorro de rua que se recusava a sair do lado dele. Olha só, essa era a trincheira do soldado ucraniano, esse era o cachorro de rua. Eles se encontraram e foi assim que foram vistos por muito tempo. E, infelizmente, o soldado foi morto quando um ataque massivo finalmente tirou sua vida. Os médicos o encontraram exatamente onde o drone o havia registrado pela última vez. Dentro da jaqueta dele havia um bilhete escrito à mão, não para os pais, mas um pedido de ajuda para seu amigo, dizia assim: Estamos lutando juntos há 2 anos. Se eu me for, por favor, deixe minha jaqueta no meu abrigo. O inverno está chegando e ele vai até lá para se aquecer. PS. Se você conseguir encontrá-lo, ele gosta quando você faz carinho atrás das orelhas dele. Isso é doce e isso é triste. O soldado que conhecemos morreu em batalha, mas não sabemos se isso aconteceu com o cachorro também. Espero que o cachorro esteja vivo e seja resgatado das linhas de frente. Mas agora, meus amigos, economia russa, vamos ver como a Rússia está realmente indo mal e, vocês sabem, está bem ruim. Todos nós sabemos que existem dois cavalos de Troia na União Europeia, que são a Hungria e a Eslováquia. Esses dois países aqui, que na verdade não são os países em si, mas sim os líderes, os primeiros ministros de ambos os países, são muito pró-Kremlin. A Hungria ainda quer comprar petróleo russo, mas agora a Ucrânia proibiu totalmente ou cortou isso. A Polônia, claro, não. A Romênia, claro, também não. O último estava passando pela Croácia, mas agora a Croácia também suspendeu todas as transferências de petróleo russo pelo seu território. A Hungria não consegue comprar petróleo russo, apesar do desejo de Viktor Orbán. Agora é a hora deles fazerem a transição, e assim como a União Europeia, se afastar do petróleo russo é como se livrar de um vício. É bastante doloroso para a economia por enquanto, mas depois todos vão agradecer por isso. Então a Hungria agora, mais tarde do que todo mundo, é forçada a se afastar do petróleo e gás russos. A Rússia está começando a se afogar em petróleo. A capacidade dos depósitos de petróleo na Rússia está se esgotando, já que as empresas petrolíferas enfrentam dificuldades crescentes para vender para a Índia. A incapacidade de armazenar petróleo vai levar as empresas petrolíferas a serem forçadas a reduzir a produção em cerca de 300 mil barris por dia entre março e abril. Devido às dificuldades em vender petróleo, as empresas russas já reduziram a produção em 100 mil barris por dia em dezembro. O fato é que os depósitos de armazenamento de petróleo da Rússia estão cheios, porque eles não conseguem encontrar compradores suficientes para o petróleo, produzem mais do que conseguem vender. Os navios, o petróleo transportado por mar também estão cheios, eles estão apenas à deriva nos oceanos do mundo. Ninguém está comprando porque há muito petróleo, e devido às sanções não há muitos compradores. Índia e China eram os maiores, mas a Índia acabou de reduzir suas compras de petróleo russo em 30%, e eles também apreenderam 3 petroleiros da frota fantasma. Então o que está acontecendo com isso? Isso pode estar ligado ao acordo comercial entre a Índia e a União Europeia. Pode estar ligado à pressão de Trump sobre a Índia. Nós não sabemos. Tudo o que sabemos é que isso dói muito para a Rússia, que está sendo forçada a reduzir a produção de petróleo. Não é só uma declaração simples. Isso é muito perigoso para a infraestrutura de petróleo deles. Veja os efeitos da queda e possível paralisação da produção de petróleo. Ou uma redução significativa no fluxo causa vários problemas técnicos e operacionais para os oleodutos, incluindo aumento da corrosão, acúmulo de parafina e possível bloqueio. Os oleodutos são projetados para um fluxo constante e de alta pressão, então uma redução exige manutenção cuidadosa para evitar que se tornem inutilizáveis. Além disso, as reservas de petróleo da Rússia estão cheias, então eles precisam reduzir a produção, o que afeta os oleodutos.
Eles não fazem a manutenção, nem cuidam deles como deveriam. Vai haver problemas enormes com os oleodutos russos, com a infraestrutura de transporte de petróleo por oleodutos na Rússia. É realmente, realmente ruim. Não é possível parar e reiniciar a produção facilmente, pois a maior parte dos oleodutos precisa ser reconstruída. É uma situação muito perigosa para a Rússia se eles não encontrarem um comprador rapidamente. Aqui está uma pequena ilustração para você da mentalidade soviética e por que soviética. Bem, porque a Rússia, como país, adaptou, assumiu ou nunca se livrou dessa mentalidade. Na verdade, na década de 1920, os planejadores da União Soviética decidiram que Moscou precisava de mais pregos, então ordenaram que as fábricas produzissem toneladas de pregos. Gerentes de fábrica espertos fabricaram pregos grandes e pesados para bater as metas de peso com menos esforço. Quando os planejadores passaram a contar pregos pela quantidade, as fábricas produziram milhares de alfinetes minúsculos e inúteis. Isso ilustra perfeitamente como as coisas ainda são feitas na Rússia, especialmente no Ministério da Defesa. Se eles querem algo, é uma ordem política. Precisamos de mais drones como esse. Eles vão direcionar todo o dinheiro, todo o pessoal e a experiência para a fabricação de drones, e ninguém mais está fazendo tanques, helicópteros ou Kalashnikovs. Só para ilustrar aqui, eles sempre têm essa visão de túnel. Temos uma ordem política ou outra, todo o resto não é importante, tudo será feito para essa ordem política, deixando todo o resto, nesse caso a economia civil, apodrecer. Eles ainda pensam assim, só para mostrar como estão. Veja as taxas de hipoteca para quem quer comprar uma casa na Rússia. Nos últimos 4 anos, as taxas de hipoteca dispararam para até 30%. Eu não sei como está nos Estados Unidos. Na Estônia, geralmente é com o juro Euribor incluído. É de 1 a 3, 1 a 4% no total, talvez 1 a 5, mas na Rússia é 30%. Você consegue imaginar? Não sei quanto pagam nos Estados Unidos, mas uma hipoteca de 1 milhão com 30% de juros deixa a prestação altíssima. Isso é insano. Ninguém está mais comprando imóveis novos. E o que isso significa? Isso significa que a maior incorporadora imobiliária da Rússia, Samolet, vai à falência. Na verdade, eles não pagam seus trabalhadores há alguns meses e os operários da construção civil entraram em greve. Aqui há um enorme empreendimento e ele está vazio, está pela metade, não está terminado, está completamente vazio. Os trabalhadores estão em greve, não foram pagos. Novo dinheiro não está entrando porque as pessoas não estão conseguindo empréstimos, pois a taxa de juros é de 30%. E é a maior construtora da Rússia, não é uma empresa pequena, é tipo a maior de todas. Eles estão indo à falência, está muito pior do que deixam transparecer. Certo, meus amigos, outro momento que vocês estavam esperando há tanto tempo, a contraofensiva ucraniana. Meus amigos, eu sempre aconselhei vocês a terem cautela ao olhar para as manchetes sobre a contraofensiva da Ucrânia. Isto e aquilo tanto de território liberado e sempre tenham essa cautela. Agora, essa contraofensiva já tem até 2 semanas. Já está acontecendo há um bom tempo e temos alguns resultados para comentar. Não é só exagero, não é só operação de informação, agora é real. Então, eles liberaram na última semana 200 quilômetros quadrados, não é uma área tão grande assim. Mas considerando isso, esse é o maior ganho territorial ucraniano no campo de batalha em 2 anos e meio. Em uma semana, isso se torna algo bastante significativo, especialmente se você considerar que a Rússia, em Suborizhia, avançou em 6 meses quase a mesma área. Eles avançaram lentamente, sofrendo perdas enormes. Durante 6 meses parecia que a Ucrânia não tinha resposta, mas de repente, em uma semana, tudo mudou. Isso parece ser um ritmo nesta guerra. Aliás, já vimos esse mesmo ritmo acontecer em diferentes oblasts muitas vezes. Vamos pegar um dos mapas mais conservadores, que é o do Instituto para o Estudo da Guerra, ISW. E até eles mostram penetrações ucranianas através da zona cinzenta. Claro, nesse mapa mostra o azul penetrando o vermelho, mas novamente isso sempre deve ser visto com cautela. Porque a zona cinzenta tem de 5 a 20 quilômetros de profundidade, fazendo com que essa penetração azul pareça enorme, Vishnev. Através da penetração são cerca de 15 quilômetros, a zona cinzenta é maior do que isso. Então, nem chegou a penetrar totalmente nas áreas controladas pelos russos, é só uma consolidação de áreas na zona cinzenta, só tenha isso em mente. Quais são os principais eixos de avanço? Bem, é Rulia-Polia. Os russos têm tentado tomar essa cidade nos últimos 2 anos, chegaram bem perto.
Os ucranianos controlam cerca de, 15 a 20% de Williapolia, e agora os ucranianos retomaram totalmente a zona cinzenta. Como você pode ver, esses ícones aqui mostram onde as unidades ucranianas estão enfrentando as unidades russas, e isso é bem dentro do território supostamente controlado pelos russos, ou na zona cinzenta. A questão é que os russos foram empurrados para trás. A zona cinzenta foi empurrada para trás, o que significa que os ucranianos estão movendo suas unidades de forma muito ativa em direção às posições russas. Você pode chamar isso de contra-ataque, e o objetivo principal é libertar Guliápolia, obviamente Guliápole. Juliapo, desculpe por deturpar o nome dessa cidade. Como o Ministério da Defesa russo está lidando com isso? Até os blogueiros militares russos relatam sobre a situação em Zaporizhia e o Ministério da Defesa divulga esse comunicado. Os terminais Starlink foram desconectados por 2 semanas, mas isso não afetou a intensidade e a eficácia dos sistemas não tripulados. As tropas, conforme confirmado por dados de controle objetivo sobre a destruição de equipamentos e efetivos inimigos, o uso de meios de comunicação do inimigo foi empregado por algumas unidades para enganar e iludir o inimigo. Então, o Ministério da Defesa da Rússia afirma que apenas algumas unidades russas usaram o Starlink para enganar e iludir os ucranianos. Não que todo o exército dependesse fortemente do Starlink e do Telegram para guiar seus drones, para ter transmissão ao vivo dos drones, para direcionar suas missões de artilharia. O Ministério da Defesa está totalmente perdido sobre a administração da linha de frente. Eles divulgam essa comunicação justamente agora, quando os ucranianos contra-atacam, pois as unidades russas estão mais no escuro pela perda do Starlink. É inacreditável e eu realmente gosto disso, de verdade. O maior blogueiro militar russo, Rebar, nos mostra esse mapa e sabe o que é bonito nisso? Primeiro de tudo, parece clickbait, né? Mas não é. Soldados russos estão cercados em um novo local. Este é o reservatório de Nova Gorhovka. Está azul neste mapa, mas na verdade é bem menor, mas ainda assim é uma área mais baixa. É difícil se mover nessa área, não dá para avançar com blindados ali. Então essas unidades russas estavam próximas ao reservatório esvaziado, e agora a contraofensiva ucraniana se conectou do reservatório esvaziado até a vila de Plavny, isolando um pequeno contingente russo. Agora tem gente por aí gritando que é uma brigada russa, mas eu não acredito nisso. São 100, talvez 200, algumas centenas de soldados, provavelmente menos. Mesmo assim, quase não há cercos nesta guerra devido à lentidão dos movimentos, mas este é um caso. Aqui está um cerco mostrado ou trazido para nós por um blogueiro militar russo que não tem motivo para mentir nesse mapa. Então é bonito. Acho que você vai para a miniatura e a manchete. E não é só o Rebar, na verdade, são outros propagandistas russos também. Além disso, eles estão reclamando de uma ofensiva ucraniana perto de Stepnokhirsk. As forças armadas ucranianas passaram a empurrar gradualmente os russos, que começaram a lamentar as dificuldades. O reservatório raso de Kakhovka não está ajudando muito, apesar do trecho de 20 quilômetros. Como observa o canal russo, os ataques aéreos na área aumentaram. Então, os ucranianos quebraram um certo padrão que eles realmente não usam. A força aérea, assim como o exército russo, atua bem nessa área de contraofensiva perto do reservatório de Novogorhovka e no oblast de Zaporizhia. Eles de repente ativaram sua força aérea. Muitas bombas guiadas estão caindo sobre as posições russas, isso é um problema real, e de repente o contingente russo fica isolado. Bem, isso é lindo. Eu sempre quis ver a força aérea ucraniana sendo usada mais, agora estou vendo isso e estou aproveitando o meu dia. Vou explicar novamente para ilustrar uma grande zona cinzenta e seu real significado, pois acho isso importante. As pessoas sempre se empolgam com qualquer tipo de contraofensiva do lado ucraniano ou qualquer tipo de ataque do lado russo. Vamos encarar a realidade, vamos colocar nossos pés firmemente no chão, entre as linhas ucranianas e russas. Existe um conceito estratégico, a zona cinzenta. Essa área não é uma terra de ninguém, é uma região bastante grande, entre 5 e 20 quilômetros, que na verdade não está sob o controle de nenhum dos exércitos. As linhas azul e vermelha no mapa correspondem à linha de frente ucraniana e russa. Essa é a zona máxima até onde a logística pode chegar. Se você olhar qualquer mapa azul e vermelho, verá onde funciona a logística ucraniana ou russa.
Atrás dessas linhas, a artilharia está posicionada, servindo como ponto de partida para lançar um ataque, e é onde o exército exerce controle efetivo sobre o território. Então, se você vir qualquer tipo de ataque blindado russo, você sabe disso. Ele começa na linha vermelha e vai para a zona cinza, não para a linha azul. Só explicando as cores no mapa. A zona cinza entre as duas pode ser dividida em 3 zonas. A zona de controle difuso ucraniana, presença de posições, defesa elástica, presença de drones, apoio logístico, a pé. Isso é muito importante porque nenhuma logística adequada funciona a pé, então na zona cinza você tem que carregar tudo o que leva para lá, ou seja, não há logística adequada. Isso fica imediatamente à frente de uma linha defensiva, cidade ou rio, a verdadeira zona cinza, zona de presença de ambos os exércitos, usada pelo exército russo para avançar em direção aos ucranianos. Zona de controle difuso, ou até mais além. Essa área não está sob controle de nenhum dos lados, apesar de alguns mapas mostrarem as linhas vermelha e azul se encontrando assim. Não, existe uma enorme e estranha zona no meio onde as unidades estão se movimentando. É uma área muito elástica e fluida. Ambos os exércitos fazem ataques rápidos nessa área e depois recuam, drones estão voando. É uma zona estranha e fluida que é realmente impossível de mapear, e então tem isso. A zona de controle difusa russa corresponde a uma área recentemente capturada ou próxima à linha de frente, onde os russos não conseguem estabelecer operações logísticas e só ocupam o território com infantaria. Esta é a zona cinzenta russa, formada por 3 áreas. A maioria dos mapas não mostra sua realidade, então seja cético com cada mapa que vir. E a maioria das ofensivas ucranianas agora em Zaporizhia também aconteceu na zona cinzenta, ou mal avançaram para as posições russas fora da zona cinzenta, mas não muito. Sabe de uma coisa?